Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que lhe enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, e por ser dia do Senhor, é um dia dedicado para Deus. Vamos à missa. Não deixem de participar da missa no dia de hoje. E aqui não estou falando assistir missa pela televisão, ou pelo rádio, ou pela internet. Aqui cabe para as pessoas que moram na roça, as pessoas que estão doentes, aqueles que por alguma questão assim acaba não podendo ir. Aí pode até assistir pela televisão e tudo, mas saiba que o sacramento, a validade dele está quando nós participamos. O sacramento precisa ser presencial e não virtual. Então hoje é domingo, dia do Senhor, e a leitura de hoje, as leituras, elas nos levam justamente a uma questão: o verdadeiro alimento. Qual é o verdadeiro alimento e que nós devemos lutar por ele? Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, do versículo 24 até o 35. E já há um domingo atrás, nós estivemos ali na parte que falava justamente da multiplicação dos pães, que na verdade é uma preparação para nós entendermos o que Jesus está falando agora. Então nós vimos ali Jesus que tinha uma multidão que estava ali em volta dele e tal, e já era tarde, e Jesus disse: já está muito tarde para esse povo ir embora, como é que eles vão se alimentar? E ali foi fazendo as perguntas, os discípulos estavam ali, e foi descoberto, enfim, que ali tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes,
E aí Jesus disse, então, reúna o povo aí que nós vamos alimentá-los. E aí aconteceu o grande milagre. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Eu falo mais de 5.000 pessoas porque um dos evangelistas, quando fala da multiplicação dos pães, ele diz que foram 5.000 homens sem contar as mulheres e as crianças. Mas aqui está falando que foi 5.000 pessoas que foram alimentadas. Logo depois da multiplicação dos pães, todo mundo foi alimentado. Jesus se despede do povo, manda os apóstolos irem, os apóstolos vão na barca, e aí depois tem um encontro de Jesus com os apóstolos, ele vem andando sobre as águas, enfim, Jesus continua e o povo vai atrás. Porque o povo ficou animado com Jesus diante daquele milagre. Eles queriam até fazer Jesus um profeta, Jesus não aceitou, foi embora, porque Jesus precisa ser reconhecido não como um profeta, mas como Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus. E o povo vai atrás. E aí eles encontram com Jesus, e Jesus começa esse diálogo com eles, é o que nós acabamos de ouvir. Jesus diz para eles, em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos, esforçai-vos. Olha bem, meus irmãos, essa palavra ela é muito importante dentro do contexto em que Jesus quer introduzir todo aquele povo. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. É importante notar que esse fato ele aconteceu 1 ano antes da Quinta-feira Santa, aonde Jesus, naquela noite, ele instituiu o sacramento da ordem, ou seja, do sacerdócio, e o sacramento também da Eucaristia, que é a Santa Missa. Então Jesus agora começa a falar para eles que eles precisarão se esforçar não pelo alimento ali que perece, esse alimento do dia a dia, que nós, claro, nós precisamos trabalhar sim para nos alimentar, o nosso corpo também precisa do alimento, mas Jesus agora está introduzindo eles e levando eles ao entendimento de que tem um outro alimento, e percebam bem o que é que eu vou dizer, há um outro alimento que é muito mais importante do que o alimento nosso do dia a dia. É muito mais importante do que o feijão, o arroz. É muito mais importante do que aquele churrasco que muitos gostam. É muito mais importante do que o sanduíche. E assim por diante. Muito mais importante. Mas que alimento é esse? Qual é o alimento que é muito mais importante do que esses que eu acabei de elencar e muitos outros que existem? Ainda mais que se nós não nos alimentarmos com tudo isso que eu acabei de falar, nós iremos morrer. E Jesus está dizendo que nós devemos nos esforçar pelo alimento que não perece.
e que ele há de dar? Que alimento é esse? Tanto que depois o povo falou para Jesus: dai-nos sempre deste pão. E aí Jesus relembra, a partir do diálogo que está acontecendo, que lá no deserto o pessoal teve fome e Deus mandou um alimento que veio do céu, que foi o maná. Isso aqui está descrito na primeira leitura, que está em Êxodo, capítulo 16, do versículo 2 ao 4, depois do 12 ao 15. Eles estavam com fome, veio as cordonizes, e aí veio o alimento do céu, que é o maná. E no diálogo, Jesus vai dizendo que aquele alimento que o Pai deu, e que o povo se alimentou, e o povo estava dizendo que foi Moisés, e Jesus está dizendo que foi o Pai que deu esse alimento. Esse maná, que é uma prefiguração deste alimento que Jesus vai falar, está falando conosco agora, o pessoal lá no deserto comeu e todos morreram. E Jesus agora está dizendo que ele vai nos dar um alimento que nós precisamos nos esforçar para nós nos alimentarmos dele, e esse alimento nos dá vida eterna, e nós vamos ver isso depois. Mas por enquanto Jesus está despertando aquela multidão e despertando nós também, eu, você, a entendermos que tem um alimento muito melhor. Esse alimento da nossa alma. E que alimento é esse? É Ele. É Ele. Jesus quer nos dar o seu corpo e o seu sangue. Esse corpo e esse sangue, depois ele vai nos dizer isso também nesse evangelho, na continuação. Esse alimento, essa carne é a verdadeiramente comida, e este sangue é verdadeiramente a bebida. E esse alimento vai matar toda a nossa fome, vai matar toda a nossa sede. E nós precisaremos nos esforçar para isso, por este alimento. A comparação de Jesus, ela é maravilhosa quando ele diz assim: vocês se esforçam pelo alimento de cada dia? Se esforcem muito mais por este alimento. Você está entendendo? E aqui, meus irmãos, eu me sinto aliviado por ser católico. E você também se sinta aliviado por ser católico. Porque esse alimento só é possível, nós só teremos acesso a ele na Igreja Católica. Em nenhuma seita, em nenhuma outra religião vai nos oferecer essa verdadeira comida, esse verdadeiro alimento que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é através do sacramento da ordem que este alimento é nos dado. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Isso só acontece, meus irmãos, na missa. Que não estou querendo falar mal dos nossos irmãos protestantes, que infelizmente caíram na tentação de Lutero, que veio dizer que ali não é presença nenhuma de Jesus. Aí eles fazem lá a tal ceia, que na verdade, não acontece a transubstanciação, ou seja, a mudança da espécie do
do pão no corpo de Jesus, na carne de Jesus, e do vinho no sangue de Jesus. Eles ali é um momento que eles fazem. Aí o pastor fala lá, eu não sei como é que eles fazem, porque eu nunca vi e nem tenho intenção de ver, porque não é algo verdadeiro. E não é simplesmente porque eu estou dizendo que não é verdadeiro, é porque eles mesmos dizem que não é. Para eles é apenas uma simbologia, é apenas uma lembrança que eles estão fazendo. Aquilo ali não alimenta a alma de maneira nenhuma, porque para acontecer a transubstanciação tem que ser um sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica. Vocês estão entendendo? Me desculpe eu dizer assim, mas é a maior burrice. Um católico que se alimentava do corpo e do sangue do Senhor, porque Jesus, ele está dizendo que nós precisamos lutar por este alimento, e larga a Igreja Católica para viver de mentira, porque uma vez que eles dizem que ali não é nada, e eles estão mentindo, porque quando o sacerdote faz, quando acontece ali a consagração, é corpo do Senhor, é sangue do Senhor, e eles estão dizendo que é mentira. Mas eles só fazem aquela celebração deles lá só porque eles dizem, está na Bíblia, então nós vamos fazer. Mas eles não acreditam, não. E claro, né? E não é para acreditar, porque aquela celebração que aquele pastor faz não acontece mesmo. E eu estou dizendo isso porque eles mesmos dizem que não acontece. É pão mesmo, é pão de padaria, é suco de uva que eles usam. Porque não pode ser vinho, porque vinho contém álcool, então na cabeça deles não pode ser feito assim. Mas na verdade Jesus fez a celebração ali, a primeira missa que Jesus fez foi vinho mesmo, meus irmãos, é vinho, não é suco de uva não, é vinho. Então Jesus ali institui o sacramento, é o nosso alimento. Aquele que não se alimenta da carne do Senhor, do corpo do Senhor e do seu sangue, está perecendo. E depois nós vamos ouvir Jesus dizendo que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue não verá a morte. Olha só, não verá a morte. E ressuscitará no último dia. E essa morte que Jesus está falando não é essa primeira morte que nós passamos aqui, mas é a morte que é uma metáfora para falar dos sofrimentos do inferno. Então, quem come a minha carne e bebe meu sangue e crê na presença dele, não terá os sofrimentos do inferno. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus hoje está dizendo que nós precisamos nos esforçar por este alimento que veio do céu, que o Pai nos deu, que é Ele mesmo, que é Jesus, o nosso alimento. Eu pergunto para você, você que é católico, você tem realmente se esforçado por este alimento? Você tem se esforçado para ir na missa? Porque a forma de nós nos alimentarmos do corpo e do sangue do Senhor é participando da Santa Missa. Ou você tem deixado a preguiça te dominar? Quantas pessoas que por preguiça não vai à missa? Você não pode deixar que a preguiça seja mais forte do que você. Com preguiça ou não, vá. Isso é um alimento que nos dá a vida eterna. Que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos dá. E nós não podemos ficar sem esse alimento. Até mesmo aquelas pessoas que, no caso, que moram na roça, procurem se esforçar para participar da missa. Eu sei que às vezes é difícil, mas dá um jeito, assim como muitos se esforçam e acabam indo ao médico, né? Na hora que dá
vem uma doença, a pessoa se esforça e vai no médico. Então, se esforce também para participar da Santa Missa. É importante porque nós precisamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Não deixe de participar. Se esforce, como o nosso Senhor está dizendo no dia de hoje. Então, pegue até essa passagem do Evangelho, João, capítulo 6, do versículo 24 a 35, e medite. E se pergunte, o que tem impedido você de ir na missa? Às vezes eu encontro pessoas dizendo, padre, eu não fui na missa porque apareceu visita na minha casa. Eu digo, convide sua visita então. Diga para a visita, eu estou indo para a missa agora, porque quando a visita vai na casa do outro, ela precisa avisar. Uma vez que chegou de surpresa, aí você diz, menino, eu estava me preparando para ir para a missa. Você não quer ir para a missa comigo? Aí a pessoa vai, agora não vai dar. E tá. Aí você diz assim, então faz o seguinte, você fica aqui em casa, eu estou indo lá na missa, daqui a 1 hora eu volto. Pronto, está resolvido o problema. Mas não podemos permitir que as situações da vida nos impeçam, porque quem não quer ver você na missa é quem? É o diabo. Porque a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa celebração da missa para você.